Olá, vamos mais a uma aula de hoje, tá certo? Então, hoje a nossa aula é uma aula revisional. É uma aula sobre o gênero capa de revista. Gênero esse já estudado por nós e, como bem falei anteriormente, nós vamos fazer uma revisão, porque em sala de aula, quando estávamos presencialmente, nós já estudamos esse gênero. Então, vamos lá iniciar a nossa revisão, certo? Então, ao final dessa aula de hoje, vocês vão estar sabendo ler e interpretar capas de revistas, compreendendo sua finalidade, avaliando a estrutura e os recursos verbais e não verbais na construção do sentido do gênero da capa de revista, assim como também ser capaz de produzir o gênero capa de revista. Então, vamos iniciar os nossos estudos. A nossa revisão irá iniciar agora. Peguem seu material e vamos lá. Peguem seus cadernos, né? Porque no caderno de vocês, quando estávamos em sala presencialmente, vocês já fizeram as produções, já me trouxeram para eu corrigi-las, já corrigi, já dei a devolutiva a vocês, então agora é hora de vocês pegarem o caderninho de vocês, onde estava lá no nosso primeiro bimestre, quando nós estudamos a capa de revista, e agora a gente dá continuidade com a revisão sobre o gênero capa de revista, para que possamos prosseguir no nosso estudo. Então, peguem aí o material de vocês e vamos lá. Então, olha só, a estrutura da capa de revista, como nós já estudamos bem detalhadamente lá na sala de aula, mas aqui vamos passar o repasse do que nós estudamos lá na nossa aula, certo? Então, essa é a estrutura, nós vamos ver agora a estrutura da capa da revista, o que deve conter na minha capa de revista. Então, só um instante voltando aqui. Olha só para essa capa de revista aí que eu coloquei do início. A Atrevidinha, não é isso? Então, uma revista voltada para o público jovem, o público adolescente. E aí vocês podem perceber o jogo dentro do texto aí entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Podem ver a questão das cores e tudo mais, tá certo? Então, já atentem-se, peguem o de vocês aí que está feito, aqueles que já trouxeram em sala quando estávamos presencialmente, e eu corrigi todos e devolvi para vocês. Então, peguem para vocês analisarem e observarem atentamente o estudo, certo? Então, na nossa estrutura, nós temos 4 elementos que são fundamentais. Esses 4 elementos, eles devem estar dentro do texto de vocês. Existem outros elementos que também devem estar na capa de revista de vocês, mas essencialmente, obrigatoriamente, esses 4 aí tem que conter no texto de vocês. Por exemplo, eu não coloquei destacado aí o preço da revista, o ano, o mês, se ele é periódico, se ele é semanal, se ele é mensal, né? Se ele é quinzenal. Esses tópicos aí, tia não vai cobrar na produção de vocês. O que é que tia vai cobrar exatamente na produção de vocês? Que tenha o título da publicação, que tenha a imagem principal, a chamada principal e as chamadas secundárias, tá certo? Então, os outros itens, que tem dentro do gênero capa de revista, eu não vou cobrar todos eles. Então, esses 4 elementos aí, eles têm que estar dentro do texto de vocês, ok? Então, o título de publicação. O título de publicação, ele aparece na parte superior, pode estar à direita ou à esquerda da capa de revista de vocês, né? Quando vocês forem produzir. E ele pode vir ou não centralizado, né? Porque aí vai depender da forma como você vai dispor todos os elementos dentro da sua capa de revista. Porque a capa de revista é aquela chamativa. Então, a capa da revista é o que chama a atenção, o que atrai os olhares do leitor. Então, quando o leitor chega lá em uma banca de revista, por exemplo, para adquirir uma revista, ele olha exatamente a capa. Então, a capa é o chamatriz, a capa é o que atrai a atenção do leitor e traz o leitor para adquirir aquela capa. Então, na capa, nós temos que apresentar as informações principais que sejam evidentes e que fique evidente para o leitor o que ele vai encontrar dentro do seu texto, dentro da revista, né? Porque dentro da revista existem inúmeras informações, não é apenas uma, 2 ou 3 informações, são várias. Então aí
A capa é o chamatriz, é a identidade, não é? Por isso que nós vamos estudar apenas a capa da revista, não é a revista completa, apenas a sua capa, aquilo que traz mais forte e que chama a atenção do leitor, ok? Então, o título da publicação, ele aparece maior, as letras são maiores, o formato das letras muitas vezes são diferentes, então ele tem um tamanho maior, o título. Por quê? Porque ele tem que ter um destaque, né? A imagem principal. Dentro da imagem principal, não é que na minha capa de revista eu tenho que apresentar apenas uma imagem, não. Eu posso apresentar quantas eu quiser, porém, a imagem principal ela tem que ganhar o maior destaque. Ela está ali ocupando a maior parte do todo da revista, porque ela chama a atenção do leitor. Então, a imagem principal, ela chama a atenção do leitor de forma atrativa, então ela é maior, tem um destaque maior. Se eu quero colocar outras imagens, outros desenhos, eu os faço, só que eu faço menor do que a imagem principal, porque a imagem principal é a que vai dar o destaque, que vai chamar a atenção do leitor. A chamada principal, ela ocupa um espaço maior, assim como o título, que o título fica lá na parte superior, né, na capa da revista, e ele muitas vezes tem uma letra maior, tem uma letra menor, tem o formato da letra é diferente. Então, a chamada principal, ela tem que apresentar uma letra diferente da que foi apresentada no título. Eu tenho que fazer de um formato diferente, talvez pintar, colorir de uma maneira diferente para que ela se destaque, para que ela tenha o seu destaque principal dentro do texto. Então, a chamada principal é aquela chamada onde a revista tem um destaque total para aquela publicação. Então, aquela matéria, aquela notícia dentro da revista é a matéria principal, por isso que ela ganha um destaque e ela é chamada de chamada principal, porque é a principal reportagem, a principal matéria que vai conter naquela revista. E aí apresentam-se também as chamadas secundárias. Assim como nós estudamos em sala de aula, o que são as chamadas secundárias? As chamadas secundárias são aquelas chamadas que ficam ali ao redor da chamada principal. Tanto faz ela estar à direita, à esquerda, na parte superior, na parte inferior, a disposição não importa. Você escolhe o melhor lugar para colocar as suas chamadas secundárias. E essas chamadas secundárias são o quê? Outras informações além da informação principal. Até porque na revista não vai ter apenas uma informação, não é? Que é a informação da chamada principal. Tem outras informações, outras reportagens, outras notícias ou infinitas informações vão ter dentro da revista. Então, as chamadas secundárias são essas, são outras informações além da chamada principal que vai estar dentro da revista. E aí você pode escrever à esquerda, à direita, na parte superior, na parte inferior, você escolhe, contanto que ela vai ser escrita com uma letra menor. Então, o formato da letra da chamada secundária é menor. Vamos dizer, a sua letra normal, a forma como você escreve normalmente. E já a chamada principal, você vai moldar essas letras. Você vai poder criar formas diferentes da sua letra. Ela vai estar com um tamanho maior para ter o destaque. E as secundárias vai ser a sua letra normal, como você escreve normal. Não são textos longos. São textos curtos, certo? São informações claras e objetivas curtas. Não é nada que seja um texto longo. São informações pequenas que devem conter lá dentro do texto de vocês. E aí, como combinado em sala de aula, quando estávamos presencialmente, né? Nós combinamos lá de, na produção de vocês apresentarem no mínimo 3 chamadas secundárias. Então, presta bem atenção. Eu tenho que apresentar o título da minha publicação, ele é obrigatório, eu não posso deixar de apresentar. Então, o título da minha publicação é obrigatório, lá na parte superior da minha capa de revista. E aí eu vou ter que fazer a minha imagem principal. Obrigatoriamente tem que ter a imagem principal. Posso fazer outras imagens, mas a principal, a que tem um destaque bem maior, ela vai ter que estar presente. A chamada principal tem que conter lá.
obrigatoriamente a chamada principal com letras em destaque bem maiores. As chamadas secundárias, no mínimo 3, dentro da produção de vocês, vai ter que ter no mínimo 3 chamadas secundárias. Tia, qual é o máximo? Aí o máximo eu não vou dizer a quantidade. Você vai ver de acordo com o que você produzir, a disposição, os espaços que ficarem dentro da sua capa de revista, você vai ver se você pode fazer 5, 6, 7, quantas você quiser. Agora, o mínimo são 3 chamadas secundárias que nós vamos precisar para essa produção, ok? Então, que fique bem claro, esses 4 elementos, eles têm que ficar presencialmente, obrigatoriamente dentro da capa de revista de vocês, certo? E além disso, nós vamos ver aqui, ó, nessa capa, nesse exemplo aí da revista Recreio, peço que vocês façam algumas observações. Olhem aí o nome Recreio. Olha como é que está o nome Recreio. Então, ele não está escrito com uma forma de letra normal. Eles criaram, adaptaram uma nova forma para chamar a atenção do leitor. Vejam o tamanho do título da revista, né, que é Recreio. E aí aparecem outras informações aí, que são as que eu falei para vocês, que nós não vamos cobrar nessa prova. Não é obrigatório, é opcional, certo? Obrigatório é o título da publicação, a chamada principal, as chamadas secundárias e a imagem principal. O que é opcional? Eu posso colocar o ano da revista, eu posso colocar o periódico, se ela é semanal, se ela é mensal, se ela é diária, se ela é quinzenal, o valor, que é o preço da revista, vocês podem encontrar aqui, ó, ao lado, abaixo do personagem Lego, né? Então, vocês podem ver aqui abaixo desse menininho, onde tem um quadro negro, e tem aqui o código de barras e o valor da revista. Então, isso aí é opcional. Na parte superior, tem o número. Essa é qual revista publicada, né? Então, você vai criar a sua própria revista. Veja bem, você não pode reproduzir sua capa de revista. Perdão, você não pode reproduzir algo que já existe, não. Você vai criar a sua própria capa de revista. Você vai ser o editor, você vai criar a sua própria capa de revista, certo? Não copiar algo que já existe. E sim escrever e conectar com elementos da sua criatividade para que você possa criar a sua própria capa de revista. Na parte superior, nós temos também o site, né? O site da empresa, que é a revista Recreio. Isso também é opcional. E aqui ao redor nós podemos ver a imagem principal, temos o título lá em cima, em destaque, vocês podem perceber. Temos a imagem principal em destaque, né? Os personagens aí, olha o tamanho da imagem, então ele está em destaque, então é a imagem principal. Temos aqui uma aventura ninja. Será que lutadores mascarados poderão defender uma cidade de 2 vilões no filme Lego Ninja? Entre no clima dessa história e saiba tudo sobre os espiões japoneses do passado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a chamada principal e temos um subtítulo, porque ele também é opcional. Se eu quiser colocar um subtítulo, eu coloco. O título é obrigatório vocês colocarem. A chamada principal, perdão, é obrigatório colocar. E a linha fina, o subtítulo, fica opcionalmente para vocês. Então, aí, nessa disposição que eu acabei de ler, o que é a chamada principal? É uma aventura ninja. Veja a disposição das letras, veja o tamanho, a cor, ele modificou aí na palavra ninja, deu destaque maior à palavra. Então, para chamar a atenção do leitor. E abaixo nós temos aí com uma letra menorzinho o subtítulo, né? E ele ainda também faz o destaque no Leg Ninjogo. Então, esse aí é a sua chamada principal e o seu subtítulo. Lembrando, chamada principal obrigatória, subtítulo opcional. E aqui ao redor, na parte de baixo, na parte inferior, nós temos aí 3 chamadas secundárias. Nós temos os líquidos do seu corpo, né? Uma chamada secundária, e tem uma imagem para acompanhar. Tia, é obrigado na cada chamada secundária que eu fizer também ter que ter uma imagem? Não, isso é opcional.
Nesse caso aqui, a revista Recreio optou por, em cada chamada secundária, colocar uma imagem, mas isso aí é opcional, certo? Nós temos outra, Flex Power, mais dicas de Class Hiring. Então, tem outras chamadas secundárias. Ao lado temos, por que a lagartixa perde o rabo? Mais uma chamada secundária. Aqui em cima, um pouquinho abaixo do título, Recreio, tem Grátis, Blitz Essence. Então, tem outro. Na lateral ali em cima, na letra O da palavra recreio, nós temos diversão, educação. Diversão mais educação, né? Que é um chamatriz da revista Recreio. Que além da diversão, você também aprende com a revista Recreio. Então está aí à disposição como vocês devem elaborar a capa de revista de vocês. Observem as imagens, as fotos, os desenhos, os tamanhos diferentes de letras, que é essencial ter no texto de vocês. As cores, gente, é fundamental importância ter as cores, porque aqui nós temos o texto, a utilização do texto verbal e do texto não verbal. O texto verbal através das palavras escritas que tem aí no texto de vocês. E o texto não verbal, ele está presente nas imagens, nas cores. Então, percebam aí que há o uso das duas linguagens e é obrigatoriamente que na capa de revista tenha o uso das duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vejam a disposição das palavras, a forma como foi escrita as palavras. Então, esses elementos são fundamentais dentro do texto de vocês. Observe a disposição de palavras, as cores usadas para dar destaque, chamar a atenção, o uso da linguagem verbal, o uso da linguagem não verbal, certo? E as imagens, os desenhos que vocês vão produzir, tudo bem? Então, passando mais adiante, nós temos aqui um exemplo de uma capa de revista, mais um exemplo, e onde está localizado cada elemento que deve ter dentro da capa de vocês. Então, aqui, olha, em destaque, Viva Saúde. Nós podemos perceber aí ao lado, tem a indicação, esse é o título da publicação. Aqui ao lado nós temos um copo, que está sendo cheio de água, essa é a nossa imagem principal. Nós temos aqui, na parte esquerda, nós temos, dá para confiar na água que se bebe? Então, essa é a chamada principal. Olha o tamanho da letra, olha a disposição, é bem maior do que as outras. Então, aí eu percebo que essa é a minha chamada principal, porque ela tem que ter destaque, ela tem que ser maior do que as outras, ok? E aí abaixo tem os filtros certos, garantem a qualidade de cada copo. Esse é o subtítulo, que como eu falei, opcional. Você faz se quiser, opcional. Ao lado nós temos mais duas chamadas secundárias. Os hábitos de quem tem a pressão alta sob controle. 9 práticas que diminuem as dores crônicas. Aqui na parte inferior, nós temos também outra chamada secundária. A ciência diz, uma barra de chocolate por dia faz muito bem. Seguindo ao lado temos outras chamadas secundárias. Bullying. Como saber se o seu filho sofre com esse mal? Exercícios para você prevenir lesões nos quadris. Dicas infalíveis. Organizam a rotina de quem faz tudo na última hora. Alimentos ideais em cada fase da vida. Então vejam que essa capa de revista aí, ela tem inúmeras chamadas secundárias. E aí na de vocês vai ficar opcional. O mínimo são 3. O máximo vocês escolhem de acordo com a disposição e o espaço que vocês tiverem necessários, tudo bem? Então lembrem-se bem, título obrigatório, chamada principal obrigatória, imagem principal obrigatória, chamadas secundárias no mínimo 3 obrigatórias. Os outros elementos, subtítulo, ano de revista, e-mail, valor, o periódico, isso aí é opcional. Os demais é obrigatório. Então usa o lápis de cor, deixa bem colorido, bem bonito, chamando a atenção do leitor. Espero que todos tenham compreendido. Tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem, com a graça de Deus. Até a próxima.